Bom dia, turma. Nós somos o quarto grupo e vamos apresentar o seminário de Filosofia da Educação com o tema Tendências Pedagógicas na Prática Escolar. E eu me chamo Francileide. Bom dia, meu nome é Daísa e eu vou falar sobre o tema Pedagogia Liberal. Bom dia, me chamo Laene e eu irei falar o tema Tendência Liberal Tradicional. Bom dia, meu nome é Brena e eu fiquei com o tema Tendência Liberal Renovada Progressivista. Olá, bom dia, me chamo Tainara e eu irei falar do tema Tendências Liberal Renovada Não Diretiva. Bom dia, meu nome é Jeane e eu irei falar sobre o tema Tendência Liberal Tecnicista. Bom dia, eu me chamo Jéssica e vou dar continuidade na última tendência. Bom dia, turma. Estamos dando início ao nosso segundo seminário de Filosofia da Educação. E o nosso tema é Tendências Pedagógicas na Prática Escolar. E o nosso grupo ficou com as tendências liberais. E o livro que vai dar embasamento para o nosso seminário será desse autor, José Carlos Libânio, que nasceu em Angatuba, São Paulo, em 1942. É um intelectual, educador e escritor brasileiro. E o livro é esse aqui, Democratização da Escola Pública. Eu vou dar uma breve introdução sobre o nosso tema, que é sobre as tendências liberais. Para a gente entender o que é uma tendência pedagógica, primeiro vamos saber o significado de tendência. O que é uma tendência? É aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou seguir, de certa forma, predisposição, propensão. A gente muito se ouve falar em tendência de moda, qual é a tendência que vai ser para o outono, a tendência que vai ser para o inverno, mas aqui a gente vai aprender mais sobre as tendências pedagógicas. O que são tendências pedagógicas? São abordagens de ensino que surgem em respostas às mudanças sociais e às necessidades educacionais dos alunos. Elas representam formas atualizadas de praticar a educação, incorporando estratégias, tecnologias e princípios pedagógicos. A importância de estudar as tendências pedagógicas porque elas permitem, compreender a evolução da educação, as diferentes formas de pensar e de agir em sala de aula. As tendências pedagógicas servem para adaptar o ensino às necessidades individuais dos alunos, incentivar a reflexão crítica, a inovação e a criatividade, promover uma perspectiva aos estudantes, contribuir para um trabalho docente mais consciente, compreender o percurso histórico da educação, questionar e adequar a prática pedagógica ao cenário atual. As tendências pedagógicas, elas representam diferentes formas, de pensar e agir no processo de ensino-aprendizagem, Elas refletem as diversas concepções sobre o papel da educação na sociedade e a função do professor e a participação do aluno e a forma de como o conhecimento deve ser transmitido. E como essas tendências estão classificadas? Segundo Libânio, elas estão classificadas em duas correntes pedagógicas, corrente liberal e a corrente progressista. Na corrente liberal, temos a tradicional, renovada progressista, renovada não diretiva e tecnicista. E temos na progressista a libertadora, a libertária, crítico-social dos conteúdos. As tendências pedagógicas liberais, elas surgiram no contexto histórico do liberalismo, que se desenvolveu na Europa a partir do século XVIII. Ela teve principais influências do iluminismo, da Revolução Francesa, do capitalismo, e as características das tendências pedagógicas liberais o individualismo, transmissão de conhecimento, o papel do professor, que o professor é uma figura central, ele é o transmissor de conhecimento, um modelo a ser seguido pelos alunos.
E ela se caracteriza por priorizar o desenvolvimento individual, a transmissão de conhecimento e a adaptação do indivíduo à sociedade. E aqui nós temos os autores, né, tanto nacional como internacional, que debruçaram-se sobre essa questão, né, das tendências pedagógicas, como os autores Paulo Freire, Lucchesi, Libânio, Saviani, Gadotti, entre outros, que não menos importantes do que eles, mas que não foram citados aqui, dedicaram grande parte das suas vidas aos estudos, né, que pudessem contribuir para o avanço da educação, desenvolvendo teorias para nortear as práticas pedagógicas, objetivando melhorar o ensino, a qualidade do ensino que é aplicado nas escolas. E aqui nós temos o exemplo, né, da pedagogia tradicional, liberal, que é o ensino que somente o professor fala e o aluno é apenas o receptor, sem poder questionar, sem dar sua opinião, apenas um mero ouvinte. Então, o que é pedagogia liberal? É uma tendência pedagógica que tem como objetivo preparar os alunos para desempenhar papéis sociais de acordo com as suas aptidões individuais. Algumas características de pedagogia liberal são: o aluno é visto de forma individual do seu contexto, né? E independente do seu contexto. O professor é um facilitador de aprendizagem que auxilia o desenvolvimento espontâneo dessa criança. O cultivo do intelecto é descontextualizado da realidade social. A escola tem como função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, e os indivíduos devem se adaptar aos valores e às normas da sociedade. Temos que entender que essa questão de adaptação, de ajuste, né, nesse primeiro grande grupo das tendências, que é o de pedagogia liberal, ele vai trabalhar a educação ajustando a contexto, né, ao sistema das coisas que estão na época, ou seja, na sociedade, ajustando a sociedade. Um exemplo de status quo, que significa o estado das coisas, né? Ou seja, a situação existente ao estado das coisas estabelecida, né? Essa expressão, ela é latina, é usada para descrever a maneira como as coisas são atualmente e como elas têm sido historicamente, indicando a ausência de mudança ou interrupção significativa nesse estado. Isso é um exemplo bem claro de pedagogia liberal. Bom dia, gente. Eu fiquei com o primeiro tópico destas tendências, que é a tendência liberal tradicional. O que significaria esta tendência liberal tradicional? Ela é uma abordagem educacional que se baseia na transmissão de conhecimentos considerados universais e imutáveis. O professor assume o papel central, enquanto o aluno ele é visto como receptor passivo dessa informação. Adicionei as principais características desta tendência, que seria o professor como autoridade, ou seja, o professor detém o conhecimento e transmite as informações de forma unilateral. Aluno como receptor. O aluno tem papel passivo, limitando-se a memorizar e reproduzir o conteúdo. Disciplina e ordem. A disciplina e a ordem são valores fundamentais e o aluno deve seguir as regras estabelecidas nela. Método expositivo. O método de ensino predominante é a exposição verbal do professor com pouca interação e participação dos alunos. Então, gente, qual seria o papel da escola, né? A escola, segundo essa perspectiva, tem como objetivo principal
preparar os alunos para a vida em sociedade, certo? Essa preparação se dá através do desenvolvimento intelectual e moral dos estudantes. Aí tem as 3 características principais, que seria cultura como foco. A escola ela vai valorizar a cultura e o conhecimento tradicional, acreditando que o caminho para o saber é o mesmo para todos. Individualismo e mérito. O sucesso escolar depende do esforço individual. Seguem acompanhar o ritmo dos demais, buscam outras opções como cursos profissionalizantes. Desconexão da realidade social. Os problemas sociais são vistos como externos à escola. A educação deve se concentrar na transmissão de conhecimentos considerados universais. E como o aluno ele é visto nesta tendência liberal tradicional. Na tendência liberal tradicional, o aluno é visto como um recipiente vazio, a ser preenchido com essa visão. Ela coloca o aluno em uma posição passiva e subordinada ao professor, que detém o papel de autoridade máxima. Características do aluno como receptor seria a passiva, a dependência, o conhecimento como verdade absoluta, falta de autonomia, competitividade individual. Quais seriam as consequências desta visão? Seria a aprendizagem mecânica, a dificuldade em aplicar o conhecimento e a desmotivação. Então, pessoal, isso foi um pequeno resumo sobre tendência liberal tradicional. Tendência liberal renovada progressivista. Bom, essa tendência ela surge colocando-se em contraposição à tendência liberal tradicional, certo? Antes, o professor ele era colocado como o núcleo de aprendizagem, né? Ele era colocado como o protagonista, certo? Já na tendência liberal renovada progressivista, os papéis vão se inverter e o aluno que passa a ser o protagonista, certo? Aqui a educação já não é mais pensada para ele, mas também por ele, certo? E essa ideia é sustentada pelas teorias de Piaget. Nesse contexto, a educação tem como objetivo principal preparar os alunos para a vida em sociedade, certo? Mostra quais são as regras impostas por ela e facilita para que essas regras elas sejam respeitadas, certo? E para isso, a tendência liberal renovada progressivista diz que é preciso fazer para aprender. Ou seja, ela enfatiza a importância do trabalho em grupo, né, a troca de experiências e faz com que a criança ela se torne um agente ativo no processo de aprendizagem, né? E isso facilita para que a criança cresça em etapas, né? Então é isso. Agora a gente vai ver outros nomes, né, que são denominados como tendência liberal renovada progressivista, que são renovadora progressivista, renovada progressivista, renovada diretiva, a chamada escola nova, né, pedagogia ativa e pedagogia pragmática. Agora a gente vai abordar os principais elementos, né, da tendência liberal renovada progressivista, que é o papel da escola, os conteúdos de ensino, os métodos de ensino e a relação do professor e aluno. O papel da escola na tendência liberal renovada progressivista é de adequar as necessidades individuais ao meio e, para isso, ela deve se organizar de forma a retratar o quanto possível a vida, né? A escola, ela cabe suprir as experiências que permitam ao aluno educar-se, né, no processo ativo de construção e reconstrução do objeto, né? Nesse contexto, né, a tendência liberal renovada progressivista diz que todo ser ele dispõe dentro de si de mecanismo de adaptação progressiva ao meio, né, e de uma consequente integração dessas formas de adaptação